Fala galera, beleza? Eu sou o Udney e olha só, tô aqui para ajudar vocês. Eu tenho certeza que isso daqui pode ajudar uma galera que precisa, primeiro, estudar e depois entender as ideias e os conceitos, tá certo? Do que eu tô falando? Sabe quando você precisa fazer aquela espécie de mapa sobre conceitos? Então, muita gente faz isso na faculdade, muita gente faz isso na escola e nós precisamos entender como é que funciona isso, tá? Principalmente para você que está na faculdade. Isso aqui foi um pedido da Cássia, pelo menos tá escrito nesse esquema, o nome dela escreve diferente, tá? E ela pediu uma ajuda para fazer uma explanação sobre isso, tá? Ela quer saber como é que funciona para fazer o quê? É uma explanação de um mapa conceitual relacionando psicologia e sociologia, tá certo? Que é algo bem interessante de fazer, tá? E bem tranquilo de se fazer, certo? Então agora eu vou explicar um passo a passo de como é que você vai construir o conteúdo, tá? Porque o formato, você que sabe, você pode fazer, por exemplo, eu fiz aqui, de exemplo, né? Cortei a folha em dois e fiz por época e tal. Você pode fazer a mesma coisa, que eu acho interessante, né? Se você for fazer a apresentação de slides, quadradinhos e tal. Então depende muito de como você quer fazer isso, beleza? Então vamos entender o principal, que é como coletar as informações para você fazer esse mapa conceitual, tá certo? Que vai relacionar esses dois grupos, ideias da sociologia e ideias da psicologia, certo? Vamos lá então. Primeira coisa que você tem que fazer, né? É aqui, ó. Escolher um período, tá? Não tem como você fazer isso de todos os períodos. É muita coisa, é muita leitura, é desnecessário, né? Lógico, quem sou eu para falar que o professor está errado, mas se ele pediu para fazer um mapa conceitual do começo da psicologia até hoje em dia, ele pode... Isso vira um TCC, não é um trabalho, tá? Então, faça uma coisa um pouco mais... com uma qualidade melhor e faça um recorte, escolha um período. O período que eu vou dar aqui para você é um filetinho de um momento, é só para dar o exemplo para você entender. Então, aí você escolheu o período. Vamos supor aí que é de 1600 a 1900, tá certo? Depois, o que você vai precisar fazer? Aí tá na hora da leitura, tá? Principais ideias e desenvolvimentos, tá? Em desenvolvimento. Então, você tem ali de 1600 a 1900 e você vai ter as ideias principais que vão estar rolando, tá? E aí você vai precisar fazer o quê? Uma leitura disso, tá? E aqui eu até vou mostrar até de uma forma prática, tá? Eu peguei o livro de psicologia aqui, certo? Olha só, psicologias, e eu fui lá na parte onde ele vai falar do desenvolvimento histórico e teórico da psicologia a partir de 1600, que é o período que eu estou precisando, certo? E eu dei uma lida, tá? E aí eu já captei aqui as teorias desse momento. Aí eu fui no livro de Sociologia, Introdução à Sociologia, tá? Que é Sociologia, Introdução às Ciências, às Ciências da Sociedade. É o seguinte, esse livro também é um clássico introdutório, geralmente ele é indicado para quem está começando no estudo de sociologia. Ele é fininho, tá? Ele é muito importante porque ele é um livro bem estruturado em questão de organização de conteúdo. Então eu fui lá nele, fiz a mesma coisa, peguei o mesmo período de 1600 a 1900, tá certo? E dei uma lida. Vai mostrar para mim o quê? O que esses dois livros vão mostrar para mim, que é importante para você entender. Eles vão mostrar quais são as principais ideias que estão rolando na sociedade, que estão influenciando a sociedade, que estão modelando aquela sociedade e quem são os principais pensadores dessas ideias. É isso que você precisa, tá? Quando você encontrar isso, você vai perceber nos textos que existe uma conexão entre essas coisas. Elas vão, de certa forma, se relacionar sozinhas, né? E você tem que perceber essa relação. Tem texto que deixa isso claro, tem texto que não deixa tão claro assim. Mas você olhando a estrutura aqui, você já fala, entendi, né? Então, quer dizer, isso é o que o texto vai te dar e o que você vai precisar fazer. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo dessa relação, tá? Bom, antes desse exemplo, saiba que você pode pegar, nesse período todo, vai acontecer 2, 3 relações, talvez, ali, de pensadores e ideias que vão evoluindo, vão se desenvolvendo durante aquele período, tá? Então, isso é importante.
Por exemplo, aqui, né? Na parte da sociologia, certo? Se você for perguntar assim, Eugênio, tem uma preferência, eu pego sociologia primeiro ou psicologia? Tanto faz, tá? O importante é que você entenda o texto. E você tem que ler, fazer marcações, tá certo? Marque o seu texto, faça anotações para você saber o que é importante para você do texto, tá? Os meus livros são todos marcados, riscados, porque são todos estudados. Então essa é a ideia, tá? Então pegou ali, ó, tá, beleza. Aí eu li primeiro o de sociologia, tá? Aí eu vi que aconteceu um fator importante. E o texto vai te dar essa informação, tá? Tem os sociólogos, tem os pensadores das ideias, né? Muitas vezes não são sociólogos. Nesse caso aqui eu tenho Charles Darwin, que é um cientista. E o Darwin vai então desenvolver a teoria da evolução das espécies, tá certo? Isso é muito importante porque isso... nós estamos falando de um período ali, 1700 e tal, que está se consolidando, se construindo uma nova visão de mundo, que é uma visão científica, mas não é só uma visão científica, é uma visão científica que agora está consolidando, estabelecendo um método científico, tá certo? Uma forma de pensar a ciência de forma concreta, tá? Então, quando as pessoas começam a criar grandes ideias se baseando nisso, essas ideias acabam tendo uma reflexão muito grande na sociedade, uma importância muito grande, porque se trata de um novo modelo para a sociedade. E o Darwin vai ser responsável por uma questão dessa, por um tipo de modelo desse, por uma onda moderna dessa. Então ele vai construir essa ideia, ele vai se deslocar daquela ideia de ver o indivíduo, de ver os animais, de ver a espécie, de ver o funcionamento desse sistema entre animais, seres humanos, espécie, evolução, história, origem do homem. Ele vai tirar tudo isso e vai afastar da questão religiosa, tá certo? Que essa questão religiosa vai lidar com isso, né? Até 1600 ali. Depois de 1600 vai vir o René Descartes com outros pensadores ali, eles vão começar a explorar de forma mais profunda o estudo da fisiologia, o estudo do ser humano, o estudo do cérebro do ser humano, e aí tudo isso vai começar a se afastar da questão religiosa, tá? Então olha só, temos uma ideia social importante da sociologia. E por que sociologia? Porque é uma ideia que diz respeito a um tipo de análise da dinâmica da sociedade, tá? Então, esse estudo do Darwin, essa análise, essa construção teórica, diz respeito à dinâmica da sociedade. Tanto é que na história mesmo do mundo, vai existir o darwinismo social, tá? Se você quiser saber como o darwinismo social acaba influenciando uma dinâmica de pensamento histórico que vai afetar na realidade a história, não é assim, não é só teoria, tá? A gente vai ver vários discursos na história daqueles que são os exploradores que vão em outros países conquistar terras, e logo depois vai começar o sistema dos primeiros impérios, né, onde você conquista as terras não em volta de você principalmente, mas principalmente em outras regiões para estabelecer um domínio mais amplo, né, em outros países, em outros continentes. O imperialismo tem esse traço. E uma das questões de você chegar e dominar um povo e mudar a cultura desse povo, meio que ligando o dane-se para esse povo, é a ideia de que você é superior e a sua cultura é mais avançada. E eles precisam de que você esteja ali daquela forma, do bem ou do mal, com conflito ou não, mas que estabeleça essa evolução para aquele povo. É uma ideia de darwinismo social. Quer saber mais sobre isso? Aqui no canal eu expliquei esse texto todinho do darwinismo social. São 3 vídeos. Vai lá e assiste. Procura aqui darwinismo social. Provavelmente vai estar aqui na descrição os links para você ver. Então olha só, já entendi o darwinismo social e como ele está afetando o pensamento da sociedade, certo? Então já temos um pensador na sociologia, uma ideia sociológica, tá certo? E esse é o cara, o darwinismo social, e essa é a ideia do darwinismo social, né? Evolução das espécies, superioridade e tudo mais, tá? Aí você vem para psicologia. O que acontece na psicologia? Acontece que nesse momento a psicologia também, aí como eu falei, temos que riscar, né? Temos que anotar para ter um conteúdo aí. O que acontece na psicologia é que ele inclusive vai citar o Darwin aqui no texto. Olha que interessante. Ele vai falar assim, ó. Nesse período, né? Ele está falando no período
das revoluções industriais ali, a partir de 1800, ele vai falar assim, ó, nesse período surgem homens como Hegel, que demonstram a importância da história para a compreensão do homem. O darwinismo, que enterra o antropocentrismo com a sua tese evolucionista, né? Então tinha o foco em que no começo ali na Idade Média, né, naquele período, tinha o foco que o homem o Deus é o centro, tá certo? E essa ideia vai evoluindo, vai mudando, vai chegar o Darwin, vai mudar essa ideia, vai chegar o Hegel, vai mudar essa ideia. Essas ideias vão ser mudadas por sistemas de lógica e depois dos sistemas de lógica elas vão ser mudadas pelo sistema científico de pesquisa e análise. Então, quer dizer, isso vai mudando. Isso vai fazer com que os teóricos da psicologia, que vai estar se estruturando ainda como ciência de fato, eles vão começar a estudar e pesquisar dentro dessa área, né? Ora, então a gente tem todo um sistema de evolução, existe uma dinâmica de domínio daqueles que sabem sobreviver, né, que se destacam por sobrevivência, que é a superioridade, né, aqueles que produziram armas, que produziram sistemas sociais mais avançados de controle, de domínio, de vivência e tudo mais, né, de governabilidade. Então nós vamos precisar entender o homem dentro desse contexto. Então vai vir a psicologia e vai vir a ciência de fato, que ela vai vir primeiro como uma ciência que vai explorar partes, depois ela vai se reorganizar. Por exemplo, tem uma psicofísica, tá? Tá aqui, ó, interessante. Por volta de 1860, temos a formação de uma importante lei no campo da psicofísica, tá? Nós já vamos ter essa psicofísica importante, que vai começar a estudar a questão psíquica, qual a relação que o nosso cérebro ele tem com o nosso corpo, como é que o nosso corpo responde às vontades do cérebro e vice-versa. Então, eles vão começar uma série de testes. Existe uma coisa importante, porque nos resultados da psicologia, ela muitas vezes vai tentar responder a uma coisa que é importante para você saber. Responder a pergunta que a sociedade está se fazendo. Principalmente a pergunta em que a sociologia está fazendo. Por exemplo, a sociologia começa no momento industrial ali, muito forte. O que interessa para a sociologia naquele momento? Interessa ficar viajando na maionese com devaneios da psicologia, a psicologia querendo entender como é que o ser humano ama. Não, elas querem um ser humano prático. Por quê? Evolução industrial, a tecnologia está avançando, a sociedade precisa responder essa necessidade, os indivíduos precisam estudar agora para se adequar a essa nova fase, para serem sujeitos produtivos na sociedade, tá certo? Vão ter que aumentar a dinâmica de leis, de organização social. Isso vai atingir uma série de coisas. Então os indivíduos precisam ser entendidos da seguinte forma: como é que ele pode ser mais produtivo? O que é um indivíduo produtivo psicofisicamente? E é assim que a psicologia vai estudar e vai dar respostas teóricas a isso. Essas respostas teóricas elas vão começar então a serem usadas no campo da indústria, no campo de organização da sociedade e tudo mais. Então é assim que se relaciona, né? Temos uma questão agora prática. Então a psicologia vai responder e vai procurar fatores práticos da dinâmica do homem psicológico, né? Aqui o que a gente está vendo é essa exploração do homem psicológico, psicofísico, entendendo as suas capacidades, as suas superioridades, as suas formas de domínio. Então a gente vai ver que uma coisa vai acabar influenciando a outra, né? Lembrando que sempre o superior aqui sempre vai ser a dinâmica política, tá? Sempre a dinâmica política e econômica vai ser aquilo que vai reger as necessidades inferiores, né? O que precisa ser construído. Porque a humanidade ela vai começar a responder cada vez mais a uma evolução da sociedade, que essa evolução da sociedade está sendo regida pela dinâmica política e econômica. Então tem a política e a economia se desenvolvendo e todo o resto vai acompanhando, vai evoluindo conforme essa política econômica vai evoluindo também, tá? Quer saber mais sobre isso? Lê o Marx, tá? Uma análise concreta da realidade. Então é assim que você vai fazer.
você lê um conteúdo, entende, percebe, faz anotações, e você vai ler um outro conteúdo da mesma época e você vai ver como eles se conversam, tá? Uma coisa importante, nem sempre esse pensador vai influenciar direto a mesma época. Às vezes esse pensador só vai influenciar uma época posterior, mas mesmo assim eles são relacionados, porque nós estamos falando de um sistema teórico que vai influenciar, teórico sociológico, que vai influenciar um sistema de psicologia, né, da evolução teórica da psicologia, certo? Bom, acho que é isso, né? Lógico, isso aqui eu não estou fazendo um trabalho para vocês aí, mas é só um pedacinho. Gente, fica sempre aquele esquema. Você que está no ensino superior, a sua obrigação é ler. Hoje, mas pô, vou ter que ler quanto? Sei lá. Desse período aí, umas 20 páginas de cada parte ali. Psicologia e sociologia, 20, até você conseguir fazer as conexões, achar os pensadores, as ideias. É o que você tem que fazer, a sua obrigação como estudante, todos vocês, tá? Eu falo isso porque eu recebo muitos estudantes no privado que pedem ajuda. E no privado, a ajuda, eu gasto horas ajudando, só que é um serviço pago. E a maior dificuldade da galera é que eles não lêem. Quando não sabe desenvolver o trabalho é porque não lê. Quando não entendeu o conteúdo é porque não lê. E o não ler também está dentro da ideia de não se organizar para ter tempo para estudar. Porque se você não tem tempo, você não lê, né? Então é complicado. Então, leiam. Leiam porque... E aí vai desenvolver, para você ver. Eu poderia aqui ao vivo construir esse trabalho. Fazer todinho. Ler e falar pra vocês, olha só, esse daqui, que nem eu fiz agora com essas 4 pessoas, né? A gente pegou o Darwin, falou do Hegel com uma ideia de uma lógica que vai trabalhar a importância da história, que vai ter a evolução do homem e tal. Aqui vai falar do antropocentrismo, né? Que vai vir de uma ideia do Darwin, que vai desmontar o antropocentrismo. A gente viu falar aqui da psicofísica, né, que vai ser a lei do Weber aí, que é Fitness-Weber, se eu não me engano, tá? Então aqui em cima tem os fundadores da psicofísica também, né? Aqui tem, por exemplo, tem um texto, algumas descobertas são extremamente relevantes para a psicologia. Por exemplo, por volta de 1846, a neurologia descobre que a doença mental é fruto de ação direta ou indireta de diversos fatores sobre as células cerebrais, certo? Olha só a psicologia sendo entendida a partir de um estudo físico, que vai se tornar um estudo psicofísico. Aqui nós temos já os autores pensantes que vão fundar essa psicofísica. Então, quer dizer, eu conseguiria fazer aqui, em 1h30 esse trabalho, tá certo? 1h30 no máximo, 1h30, 2 horas, 2 horas eu conseguiria fazer toda a configuração, digitar todo o texto, configurar, o meu trabalho estaria pronto. Como é que você vai fazer isso? Porque eu leio muito, eu leio essas teorias muito, eu leio sociologia, um monte de coisa para trazer conteúdo para vocês, então você acaba aprendendo. Qual a facilidade de fazer isso? É porque eu leio muito. Então você, galera, lê, por favor. Leia para você se desenvolver como um bom profissional. Certo? Fica esse apelo final. E você, Cássia, se você gostou da ajuda, se você entendeu a sua missão agora, deixa aqui nos comentários, fala se curtiu. É isso aí, tô esperando para saber como é que vai ficar a nota desse seu trabalho, manda aqui também. E qualquer coisa, compartilha com a galera da tua sala, que pode ajudar muita gente também. Compartilha o canal, tem muito conteúdo aqui também. Tem muito conteúdo de psicologia e tem algum conteúdo de sociologia, tá? Então, vem aqui participar, com certeza, dá pra você absorver bastante coisa, tá? É isso aí, tamo junto, valeu, espero ter ajudado. Você está no Agora Mundo, veja os links aqui embaixo e até o próximo vídeo.